A Sinara vai iniciar a fala dela, que tem o tema A Multidão Vai às Ruas, o que a psicologia sociohistórica tem a ver com isso. Posterior a isso, o Leandro vem com a fala dele, que é uma análise histórica cultural dos movimentos sociais e o processo de engajamento no MST. E aí a gente vai ter a rodada de perguntas, tá certo, gente? Obrigada, querida, sejam bem-vindos. Primeiramente, fora Temer. Bom dia. Queria pedir para o pessoal lá dos assuntos tecnológicos mandar o arquivo, por favor. Então, a Lu já falou meu tema. A multidão vai às ruas. O que a psicologia sociohistórica tem a ver com isso? Gente, desculpa. Como é que... Então, em 2011, eclodiu uma onda de protestos pelo mundo, que eles passaram a chamar a atenção porque se diferenciava muito da forma como até então as manifestações elas vinham sendo realizadas, Ela tem características bastante próprias, principalmente pela forma de liderança horizontal, E o fato delas serem articuladas e mobilizadas pela internet, ela passou a atingir um número de pessoas muito grande. Então, pessoas que nunca haviam participado de manifestações ou que não pertenciam a movimentos sociais anteriormente, elas passaram a aderir a esses protestos. Então, a gente teve a primeira que tomou aí uma repercussão mundial, que se tem registros, foi a Primavera Árabe no Oriente Médio, quando um jovem tunisiano ele ateou fogo ao próprio corpo, em protesto contra o governo e as formas e condições de trabalho. E aquilo ganhou uma repercussão muito grande pelas redes sociais, as pessoas passaram a aderir, e o mundo inteiro se mobilizou, e eles conseguiram derrubar o ditador que estava no poder há uns 10 anos. E, bom, como eles conseguiram derrubar o ditador, o Egito também resolveu ir às ruas, ocuparam a Praça Tahrir. Aliás, foi a partir do Egito que a Primavera Árabe tomou repercussão. E o Egito também conseguiu derrubar o Mubarak, também um ditador que estava no poder há 30 anos. E aí tomou conta de diversos países. Depois disso, a gente teve o movimento dos indignados na Espanha, a gente teve o Occupy em Nova York, Alemanha, Portugal, Reino Unido. Aqui no Brasil, esse movimento ele ganha visibilidade em 2013, com as jornadas de junho, mas existem registros anteriores também, de movimentos mobilizados pela internet, que tinha ali a forma de gestão descentralizada. O primeiro que a gente tem registro aqui no Brasil foi o churrascão da gente diferenciada. Não sei se vocês se lembram, mas foi um protesto organizado, foi realizado lá na região da Avenida Angélica, nas proximidades da Avenida Angélica, em protesto pela fala de uma moradora do local, em uma entrevista para um jornal, dizendo que eles eram contra uma estação de metrô ali, porque iria trazer uma gente diferenciada para a região. Mas, e aí, que será que a psicologia tem a ver com isso? Bom, o estudo da multidão, ele aparece como um dos temas pioneiros em psicologia social. A multidão passou a se tornar um objeto de estudo relevante a partir das revoluções industrial e francesa no século XIX,
porque gerou transformações no modo de produção da sociedade e, consequentemente, no modo de vida das pessoas. Então, as pessoas passaram, né, a ir às ruas protestar. E, assim, na verdade, chamou a atenção de diversas áreas do conhecimento, não só da psicologia. Na psicologia, né, um dos pioneiros é o Le Bon. Né? O Le Bon, ele não teve, né, ele tem uma obra, Psicologia das Multidões, né, apesar de ser considerada uma das obras pioneiras, ele não teve ideias originais para a época, ele foi acusado de plágio, inclusive, né? Tinham diversos autores que compartilhavam daquele conhecimento e que construíam esse tipo de visão acerca dos movimentos de multidão. Para o Le Bon, a multidão, né, o indivíduo ele perde a sua singularidade, ele perde a sua individualidade quando ele está na multidão. Ele fala da criação de uma alma coletiva. Né? É como se criasse uma outra instância, né? É quase algo sobrenatural aí, que é criado a partir da formação da multidão. E aí o sujeito, na multidão, ele é um sujeito irracional, né? Ele é sugestionável, ele não tem crítica, ele é levado pela emoção. E ele segue um líder, né? Ele segue cegamente um líder. Essa é a visão que era compartilhada na época. E, logo depois disso, né, no início do século XX, o Freud, né, quando os ideais nazistas e fascistas, né, começaram a ganhar força na Europa, Freud publica Psicologia das Massas e Análise do Eu. E, nesse livro, ele reafirma a visão leboniana de multidão. Não só do Le Bon, ele cita né, outros autores, como McDougall, por exemplo. Mas, assim, é engraçado ler o livro dele, depois de ter lido Multidão, Psicologia das Multidões do Le Bon, porque ele fica citando trechos inteiros assim, do Le Bon e reafirmando aquilo. Ele só discorda da forma como a multidão, da forma como explicam a formação da multidão, né? Porque os autores anteriores, lá contemporâneos do Le Bon, eles afirmam que é pela sugestão. A pessoa ela é sugestionada por um líder e ela passa a aderir à multidão. O Freud, ele vai estudar um pouquinho mais a fundo isso e ele acha que só a sugestão é algo muito pobre, né? Explicar pela sugestão. E ele identifica que existem relações afetivas, né? São relações libidinais, tanto do indivíduo com o líder, né? Quanto dos indivíduos entre si, mas a ligação com o líder é mais forte. E assim, né? Essa visão, ela é como se fosse uma hipnose, é como se o sujeito tivesse sido hipnotizado. Inclusive, o Freud, ele fala que a hipnose é uma multidão a dois. Então, é exatamente o mesmo processo. Acho que vale ressaltar só uma coisinha que eu lembrei agora, né? Porque o Le Bon fala de multidão, o Freud de massas. Naquela época, psicologia das massas, psicologia da multidão, psicologia de grupos, psicologia social era uma área de conhecimento e, assim, todos os termos se referiam a tudo, né? Não existia uma divisão clara sobre... Acho que além das questões de tradução, porque existem traduções do Freud, por exemplo, que está como psicologia de grupo, né? E tem uma tradução do Le Bon que está como psicologia de massas, né? Mas não é só uma questão de tradução. Essa área, ela era, né? Aliás, essa área do conhecimento, ela não era bem delimitada naquela época. Quando na segunda metade do século XX, a gente tem uma crise do conhecimento psicossocial. Na verdade, né, os movimentos sociais, né, que passam a acontecer no mundo, né, eles colocam em xeque aquela visão construída no século XIX sobre multidão. E aí, né, não só na psicologia, mas a sociologia também, né? Aliás, a psicologia social ela é uma área do conhecimento que ela surgiu separado, né? Surgiu
era uma área tanto da psicologia quanto da sociologia e que não se conversavam, né? E que depois isso foi uma das críticas que surgiram, que o fato do conhecimento ser cindido entre psicologia e sociologia, né, contribuía para que os movimentos sociais eles não fossem compreendidos da forma como deveria ser, né, na sua totalidade. E aí passou a surgir outras categorias para entender os movimentos sociais que passam a existir no mundo, né? Na Europa, a gente tem Moscovici, a gente tem Tajfel, tem alguns autores aí. E na América Latina surge a psicologia social crítica, né? Que aí é um conhecimento construído junto aos movimentos sociais, né? É um saber militante, é um saber que ele não se reduz à militância, mas também não se reduz à academia, né? É um saber que é construído junto e que tem um compromisso com a transformação social, né? Então a gente tem lá Martim Baró, né? A gente tem aqui no Brasil Silvia Alane, que eles começam a olhar para a realidade, né, na qual estamos inseridos, né? A desigualdade, a opressão vivida nos países da América Latina. E aí passam a estranhar, né? Porque o que a gente tem de conhecimento construído não explica nada, né? E aí, né? O que a gente faz agora? E passam a surgir outras categorias. Aí passa a surgir o próprio movimento social, né? Ele passa a ser melhor conceituado, né? O que é um movimento social. Vendo leituras dessa época, é legal que a gente encontra o termo novos movimentos sociais, né? E aí hoje a gente está de novo falando de novos movimentos sociais, né? E daqui a pouco, sei lá, né? O que a gente estuda hoje também já vai ser velho e vai ter outros novos movimentos sociais aí que serão estudados. E aí as categorias para entender esses movimentos sociais que eram novos na época passam a ser participação política, participação social, e os termos como massa, multidão, eles vão sendo superados. E aí hoje, né, passado junho de 2013, quando a gente vai pesquisar, né, acho que, não sei quantos de vocês já tiveram curiosidade de pesquisar isso, mas os acontecimentos foram em junho de 2013, né, no meio do ano, e a gente tem muita literatura surgida em junho, então no calor dos acontecimentos já tinha muita gente escrevendo. Mas na psicologia, a gente ainda tem uma produção pequena, pelo menos pesquisando nas principais bases de dados, aí, termos psicologia e multidão, junho de 2013, psicologia e jornadas de junho, a gente encontra só 4 artigos, né? Talvez aí tenha mais gente escrevendo, mas que use palavras-chave diferentes, que a gente não conseguiu localizar. E aí, né, deu para perceber que ainda existe, né, na psicologia, um debate sobre multidão versus movimentos sociais. Então, aquele debate lá dos anos 70, né, parece que não colou muito aí para todo mundo. Ainda tem gente trazendo isso à tona, né, o que é multidão e o que é massa. Para vocês terem ideia, aliás, o que é movimentos sociais, né? Tem uma autora, Jesus, o artigo dela é de 2013. Acho que isso está no próximo slide. Né? Ela trata massa e multidão de maneira indiferenciada, né? Ela não faz nenhuma distinção, ora ela usa o termo multidão, ora ela usa o termo massa. E ela afirma a racionalidade da multidão, né? Então, isso eu acho que, de fato, foi superado, né? Essa visão de que a multidão, né, o indivíduo na multidão, ele age de maneira irracional, isso foi superado em todos os artigos que eu tive acesso. Mas, apesar dela concordar, né, dela afirmar, não, as pessoas pensam, né, ela concorda com a ideia de Le Bon de que dessa formação de uma entidade psicológica independente. Ela fala que a maior contribuição do Le Bon é isso. Né? E ela defende que o estudo da multidão ele deve estar a favor da manutenção da ordem, que era o objetivo, né, gente, quando surgiu
Aliás, a emoção, né, como eles defendiam que a multidão, o indivíduo ele perde a razão, ele age por emoção. A emoção ela sempre foi estudada ao longo da história como uma forma de entender para controlar, né? Porque as emoções elas eram verdadeiros vícios, né? E inclusive essa visão que a gente tem aí histórica na psicologia é o que sustenta a forte repressão nos movimentos, né, sociais que a gente tem ainda hoje, né? Então toda a criminalização dos movimentos, acho que a psicologia tem uma dívida aí com os movimentos sociais, porque contribuiu para isso. E ela afirma que a multidão não deve ser estudada pelo mesmo viés que os movimentos sociais. Ela acha que são coisas diferentes, né? Porque o movimento social ele depende de uma afiliação, né? Então, eu vou lá e vou passar a integrar o movimento do Sem Terra, né? O movimento pelo passe livre, ou qualquer movimento que seja. E na multidão, ela acredita que não. Né? Eu achei meio contraditório assim, né, as coisas que ela defende. Como é que o indivíduo ele racionaliza, mas ele não... O fato de você dizer que ele não escolhe essa filiação, sei lá, para mim ficou meio contraditório. Né? E aí a gente tem os autores, o Richer, Ortolano e o Giacomini, em 2014. Eles apresentam massa e multidão como fenômenos distintos. E eles defendem que, em junho de 2013, existia massa e multidão nas ruas. Né? Então, ele pega e se apoia nas ideias do Freud para evidenciar os comportamentos que eles consideravam massivos. Então, toda a ação dos black blocs, né, ações de desobediência civil, né, eles consideram que é um comportamento massivo. Então, olha lá, a massa que o Freud falava estava nas ruas. Mas não se resumia a isso. Né? Aí eles se apoiam nas ideias... eu falei que não ia falar do Negri, mas está aí. Né? Eles se apoiam nas ideias do Hard e Negri. Né? São filósofos políticos contemporâneos, né, que vêm estudando aí multidão já há bastante tempo. E... Né, com essa onda toda aí que surge, eles estudam anteriormente a 2011, assim, tipo, o livro Multidão deles, primeira tradução do Brasil é de 2005. E eles se apoiam nas ideias de Spinoza, né, mas com um olhar mais deleuziano, para entender a multidão como um sujeito político, né, como uma forma de enfrentamento do capital e tudo mais. Então, os autores se apoiam nas ideias do Negri e do Hard para afirmar que, olha, né, a multidão está aí, as pessoas estão lutando contra o capital. Né? Até porque, né, acho que uma outra característica que eu esqueci de pontuar no começo, esses movimentos, né, desde a Primavera Árabe até as manifestações de junho que a gente teve aqui no Brasil, uma outra característica é que, em algum momento, elas se contrapõem ao capital. Né? Cada uma da forma que o capitalismo atinge aí o seu país, mas elas têm, né, isso em comum, não são lutas isoladas. Por isso que diversos autores aí, né, da sociologia, enfim, filosofia, eles colocam como sendo o mesmo fenômeno. Junho de 2013, a gente teve um finalzinho já que, né, depois eu falo melhor sobre isso, mas que não necessariamente questionava a ordem, mas o movimento originalmente sim. Né? O MPL, quando ele surge contra os 20 centavos, é uma forma de lutar contra a ordem mercadológica do transporte público. E aí, quais são as contribuições, né, da psicologia sócio-histórica para a gente entender as manifestações, as multidões, né, os movimentos sociais? Existem... O Vygotsky, apesar dele não ter estudado, né, as multidões, existem 3 proposições dele que nos possibilitam defender a multidão como um instrumento, né, de potência de ação, um instrumento de transformação social. Ele fez uma resenha do livro 10 Dias que Abalaram o Mundo, do norte-americano John Reed. É um livro sobre a Revolução Russa, né, que o Vygotsky considera ser o relato mais fiel que ele teve, que ele leu, né, sobre a Revolução. E
nessa resenha, ele aponta que a multidão ela age de acordo com a sua própria vontade, né? E não por seguir cegamente um líder. Né? Ele fala do papel dos líderes na Revolução, de que eles tinham ali como função coordenar, né, o movimento. Mas os soldados, né, as pessoas que estavam lutando, elas não estavam ali cegamente seguindo o líder, elas estavam ali porque elas acreditavam naquilo. Né? Elas eram todo o corpo, né? Se fosse ter uma divisão, elas eram todo o corpo, era o que colocava vida, era o que colocava sangue naquela revolução. No livro Psicologia da Arte, né, o Vygotsky ele defende que o objeto de estudo da psicologia social ela tem que ser o próprio homem, né, o próprio sujeito, o próprio indivíduo. Né? E ele rebate nesse livro as ideias de que, né, existe aí uma instância outra, né, um outro psiquismo que se forma, uma outra alma que se forma a partir da criação da massa, e ele rebate claramente as ideias do Lebron e do Freud. Ele fala que o que tem ali, né, numa multidão, o que a gente tem é o psiquismo de cada pessoa individual. Né? Não existe nenhum outro psiquismo para além disso. E uma outra questão, né? Acho que uma contribuição importante do Le Bon e do Freud é ter trazido a emoção como base do comportamento político. Né? O único problema é que eles traziam isso de uma forma negativa, porque o indivíduo regredia por conta disso. Né? Eles entendiam que era uma regressão. Mas trouxe, né, a emoção para entender o comportamento político. E esse é o problema, né? Essa dicotomia. E o Vygotsky ele afirma que, né, não existe separação, né, entre o pensar, o sentir e o agir. Né? Ele tem, né, no Psicologia, esqueci o nome, A Construção do Pensamento e da Linguagem, ele traz uma citação que é: quem separou desde o início o pensamento do afeto fechou definitivamente para si mesmo o caminho para a explicação das causas do próprio pensamento, porque a análise determinista do pensamento pressupõe necessariamente a revelação dos motivos, necessidades, interesses, motivações e tendências motrizes do pensamento, que lhe orientam o movimento neste ou naquele aspecto. De igual maneira, quem separou o pensamento do afeto inviabilizou de antemão o estudo da influência reflexa do pensamento sobre a parte afetiva e evolutiva da vida psíquica, uma vez que o exame determinista da vida do psiquismo exclui como atribuição do pensamento a força mágica de determinar o comportamento do homem através do seu próprio sistema, assim como a transformação do pensamento em apêndice indispensável do comportamento em sua sombra impotente e inútil. E aí, né, já que a gente está aqui falando de multidão, e tem tantos autores falam de, né, visões tão diferentes sobre multidão, que multidão é essa, né, que a gente, né, que a psicologia sociohistórica acredita? Então, a gente se inspira na ideia spinozana de multidão. Né? Para o Spinoza, a multidão ela é um sujeito político. Né? É uma forma de se contrapor ao poder do soberano. Né? Um recurso político contra a dominação. Né? E é a única forma de se garantir a democracia. Né? Então, o Spinoza ele parte da ideia, né, de que nós somos... de que Deus é uma substância, né, e de que todas as coisas que existem, né, surgem a partir dessa substância. Então, né, nós, né, seres humanos, né, as pedras, né, enfim, tudo que existe na natureza existe segundo as mesmas leis. E se existimos todos segundo as mesmas leis, né, todos temos o mesmo direito. Né, existe aí um direito natural, nós temos o mesmo direito na vida. E como nós somos seres de paixão, né, e o nosso objetivo é se preservar e perseverar na existência, né, eu posso fazer qualquer coisa que me garanta permanência na existência. Porém, né, o fato de eu poder fazer qualquer coisa que garanta a minha existência faz com que, né,
o outro também tenha esse mesmo direito, e isso limitaria o meu direito. Né? Então, aí surge um consenso, né, de que o meu direito ele precisa ser limitado para que eu possa, né, ter tranquilidade aí de poder perseverar na existência também. E aí que surge o comum, né, quando as pessoas se unem, né, elas em algo que é comum, né, em garantir com que todos se desenvolvam e que permaneça e que se expanda e que, né, se preserve na existência. E quando a gente, né, qualquer governo, qualquer tipo de soberania, ela só pode existir, né, se a multidão permitir, né, porque a multidão está ali para dizer, né, para medir forças aí com o soberano, né, com o governo. E aí, né, a gente fica assim, nossa, mas o que está acontecendo aí, né? O que aconteceu no Brasil? É de fato multidão, né? De acordo com, né, o Spinoza, será que a gente pode pensar aí numa multidão, né? Que comum é esse, né? Por qual comum essas pessoas estão lutando? Se mesmo em junho de 2013, que tem um movimento, né, que surge ali com um objetivo que é contra a lógica capitalista, né? Eles têm ali um objetivo bem claro. De repente, eles viram contra tudo e contra todos, né? Surgem diversas pautas neoliberais, né, no meio disso tudo. E aí, o desenrolar disso, né, que, sei lá, eu entendo que junho de 2013 não acabou ainda. Né? O que a gente vê, essa polarização toda, né, essa divisão entre coxinhas e mortadelas, né, entre os vermelhos e os verde e amarelo, isso teve origem lá em junho de 2013. Né? Então, que comum é esse? Está cada um defendendo uma bandeira. Né? E aí, né, surge uma questão. Né? Será que é possível a gente pensar no comum, né, nesse comum spinozano, em uma sociedade de classes? Né? E a resposta para isso, né, a gente precisa ter uma ética que oriente a isso. Então, a gente vai olhar e vai entender que tanto os coxinhas quanto os mortadelas é tudo a mesma coisa, apesar de estarem cada um né, numa ponta brigando entre si. A minha pesquisa de mestrado foi sobre esse tema e eu queria entender isso aí que estava acontecendo. Entrevistei pessoas, tanto da direita quanto da esquerda, e assim, as características elas eram muito semelhantes, né? Porque todo mundo acreditava que estava lutando por algo melhor, né? Por um mundo melhor, por, sei lá, por uma ideologia, estou defendendo a minha ideologia aqui, comunista mesmo, ou não, estou lutando pelo meu país. Né? Então, para a gente identificar a diferença, né, já que a gente precisa saber de que multidão a gente está falando. Né? Não é só um aglomerado de pessoas. Né? Qualquer que lute contra qualquer coisa. Se a gente acredita na transformação social, né, se a gente acredita, né, numa psicologia que está a serviço e que pode estar a serviço dessa transformação social, e a ideia, né, a gente precisa ter um norte a partir disso. E aí a gente passou a usar, eu estou chamando de multitudo, né, que é a multidão spinozana, mantive no latim para diferenciar de multidão, porque, né, multidão pode ser qualquer multidão, depende do que a gente está falando, mas a gente está falando aqui de uma multidão spinozana. Ela serve como ideia norteadora da multidão, para a gente pensar a multidão como um instrumento de transformação social. A gente acredita que a multidão ela não está pronta, né? Não é porque em junho de 2013 a gente derrubou o aumento da tarifa que, nossa, né, a gente conseguiu um monte de coisa. A gente conseguiu um monte de coisa, mas a gente teve também, né, uma onda conservadora que surgiu a partir disso. Né? Então, a disputa ela passou a existir aí, né, nesse campo do comum. Essa semana o Negri esteve aqui no Brasil e foi bem interessante ver a fala dele, porque eu lia os livros dele, achava muito legal, e chegava no final, assim, eu falava, putz, tá, e agora? Né? Sempre ficava uma coisa no ar, assim, gente, o Negri não está explicando um monte de coisa, não está dando conta de explicar um monte de coisa. E eu ouvi ele falar, acho que foi bem interessante, e
porque ele acredita que, ele também, como ele coloca que a multidão ela é um projeto político, né, ela não está pronta, ele tem um livro que ele defende que esses movimentos de multidão que estão acontecendo pelo mundo é uma forma das pessoas experimentarem, experienciarem o comum e tudo mais, né? Mas ele trouxe uma questão, né, que surgiu essa semana, porque mesmo assim, né, que comum que as pessoas estão experimentando, porque mesmo esse comum aí estava vago, aqui no Brasil, pelo menos de acordo com a nossa realidade, né? Existem comuns diferentes. E ele fala que a disputa ela está acontecendo no próprio campo do comum, né? Então, teve até uma crítica né, de uma pessoa a ele, falando que ele estava superestimando a ação da multidão, e aí ele falou assim, gente, sei lá, os liberais já entenderam, né? Não entendi por que os marxistas não entenderam ainda, né? Que é a gente ter como norte, né? E pensar que comum é esse que a gente está falando. Se o Spinoza ele defendia, né, que o comum era um comum que permitisse a todos se desenvolverem de maneira plena e igual, né, em iguais condições, né, não vai ser defendendo uma bandeira neoliberal que a gente pode chamar de multidão, pelo menos não dessa multidão spinozana, né? Não dá para ser a partir de uma ideologia, né, defendendo uma ideologia que ela já tem como pressuposto a desigualdade, que a gente vai garantir condições iguais, né, de desenvolvimento aí pleno para toda e qualquer pessoa, né? Então, acho que pensar na multidão, né, acho que como né, um instrumento político válido, né, e uma forma potente aí de se organizar e de que pode ter um efeito, de que pode, né, a gente não pode deixar de lado as contradições que existem na nossa sociedade, né, e que permeiam aí a todos nós. O Vygotsky falava que a contradição da sociedade ela se expressa na nossa psique, né, na forma como as nossas funções aí se organizam. Então, a gente vai encontrar contradição em qualquer movimento de multidão, seja da direita ou seja da esquerda. A gente vai encontrar. A contradição ela faz parte. Nós somos seres, né, contraditórios, não tem jeito. Porque, né, a sociedade é, e o nosso, né, a nossa psique ela é social. Mas acho que a gente tem que ter como norte mesmo, né, e pensar, e acho que é uma tarefa aí para a psicologia social, né, para a psicologia sociohistórica, pensar em formas, né, de como é que a gente organiza e como é que a gente tenta se aproximar de uma certa forma, de pensar nas nossas lutas diárias, cotidianas e, enfim, profissionais, ideológicas e tudo mais, tendo como norte esse comum spinozano, né? Só assim a gente vai poder pensar a multidão como instrumento de transformação social. Bom, é isso. Muito obrigada, né? Acho que aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Esse é meu e-mail, sei lá, se alguém quiser depois fazer alguma, né, estabelecer algum tipo de diálogo, estou à disposição.